Pessoal, muito bom dia. Estou super feliz de estar aqui com vocês hoje para falar sobre esse tema que eu gosto muito, me deixa muito animado discutir inovação e estratégia de inovação nas grandes empresas, mais ainda quando a gente fala de CVC, investimentos e até M&A, que a gente vai pincelar um pouquinho aqui em alguns pontos relacionados a esse tópico. Então vai ser super legal. Deixa eu começar me apresentando aqui. Eu sou Daniel Grossi, eu sou cofundador e sou Chief Venture Officer da Liga Ventures. Eu sou responsável aqui, entre outras frentes, por tudo que é relacionado a investimentos e aquisições, de startups, seja apoiando grandes empresas que querem, investir, adquirir startups, seja apoiando startups que querem passar por uma aquisição ou mesmo fazer uma rodada de captação. Vai ser super legal compartilhar algumas das nossas histórias, algumas das experiências que a gente coletou e discutir esse mercado, discutir esse momento com vocês. Queria começar aqui pedindo para todo mundo que está com a gente ir se apresentando aqui no chat. A ideia é que a gente consiga interagir ao longo do nosso papo aqui. Então, a gente vai fazer algumas enquetes. Tem também aqui o nosso chat ativo, se vocês puderem falar nome e a empresa de vocês. E também fiquem livres aqui para mandar perguntas, para mandar interações. A ideia é que a gente possa trocar o máximo possível durante a manhã de hoje. O que a gente não conseguir concluir hoje, a gente pode estender depois dessa discussão, porque ela é bastante ampla. Ela definitivamente ela não acaba nessa uma hora que a gente vai ter juntos aqui. Vou começar só falando um pouco da Liga Ventures. A Liga é uma empresa especializada em apoiar grandes empresas a planejarem e executarem suas estratégias de inovação. A gente atua com consultoria de inovação e transformação e a gente usa muito dado e tecnologia para isso. Inclusive, a gente vai compartilhar muitas das informações aqui vêm de dados nossos, de estudos e levantamentos que a gente fez, seja com projetos nossos, com clientes nossos, seja com dados públicos, dados de mercado que a gente agrega e tira muita inteligência disso. E a gente atua de fim a fim na jornada de inovação. A gente vai discutir um pouco disso aqui, porque quando a gente está falando de investimentos ou aquisições em startups, a gente está falando como uma parte de um stack maior de inovação. A gente está falando de uma parte de uma estratégia da corporação, desdobrada numa estratégia de inovação, em que investimento é um desses pilares. E a gente com certeza consegue apoiar vocês nisso. Um pouco dos nossos números aqui, a gente tem mais de 60 mil startups, projetos de inovação mapeados entre Brasil e América Latina, mais de 20 mil desses ativos hoje. Já trabalhamos com mais de 500 grandes empresas, mais de 600 projetos de inovação, e já realizamos uma série de transações também. Eu queria compartilhar um pouco aqui da Liga Divisa. A Liga Divisa é a boutique de M&A da Liga em joint venture com a Divisa Investimentos, que é um player super tradicional de mercado, já fizeram mais de 10 bi em transações, e a gente se juntou ano passado para estruturar uma operação focada em apoiar transações com startups. Então, a gente tem um track record bastante extenso. Falando só do lado de startups, já são mais de 70 transações de investimentos ou aquisições da Liga ou Liga Divisa ao longo desses últimos anos. Aqui tem alguns exemplos dessas transações que aconteceram. E a ideia é poder compartilhar um pouco dessa experiência, um pouco dessa história com vocês. Aproveito esse momento inicial para fazer dois pedidos, compartilhar duas mensagens aqui. A primeira é convidar vocês para o nosso grupo de inovação. A gente tem um grupo aqui no WhatsApp em que a gente compartilha eventos como esse, materiais de inteligência que a gente produz, informações relacionadas à inovação, ao ecossistema de inovação. É um grupo aberto para quem participa dessas nossas interações. Quem tiver interesse, fiquem livres aqui. Vocês podem acessar pelo QR Code, mas também até para ficar mais fácil, a Tamires, que está com a gente aqui, já compartilhou também o link aqui no chat. Vocês podem acessar direto por lá. De novo, reforçando o pedido aqui para vocês irem se apresentando, para a gente conhecer sobre cada uma das pessoas que estão aqui, tentar direcionar o nosso papo para esse universo aqui, né, para os objetivos que vocês têm. E a segunda mensagem, na verdade não é uma mensagem, é uma enquete que eu queria fazer com vocês, já aproveitando esse primeiro momento de interação, que é qual que é o momento da sua empresa em relação a investimentos em startups.
Então, vocês já pretendem fazer o primeiro investimento, nunca fizeram, já trabalham com startups, mas não fizeram investimento ainda, fizeram alguns investimentos isolados e agora querem fazer isso de forma mais estruturada, ou mesmo já tem uma estrutura de investimentos consolidada aqui, né? E tem interesse em saber mais sobre esse assunto. Então, se puderem compartilhar aqui, isso vai ajudar também a entender um pouco a temperatura do público e ir direcionando um pouco os cases, os exemplos que a gente vai dar aqui ao longo do nosso dia. Para a gente começar a nossa conversa, antes de falar de estratégia de inovação, estratégia de investimentos, eu acho muito importante a gente falar um pouco sobre como vão os investimentos e M&A com startups em 2024 e a gente discutir um pouco também o que esperar de 2025. Eu sei que muitos de vocês estão em fase de planejamento estratégico, né, ou concluindo os planejamentos estratégicos para 2025. Sei que muitos de vocês devem ter ouvido falar ali do inverno das startups, do nosso momento de mercado, e a intenção é discutir um pouco mais sobre isso com vocês. Esses aqui são dados da Liga Ventures, disponibilizados através da nossa plataforma Startup Scanner, que trazem um pouco dessa temperatura. Vocês podem ver que a gente teve um pico de investimentos em 2021 e depois uma queda grande para 2022, e depois 2023. Ainda não fechamos 2024, esses dados óbvios são até o terceiro trimestre. Já teve uma transação grande ontem, né, ou anteontem, enfim, anunciada aqui pela Asas de 820 milhões, provavelmente vai jogar esse número aí um pouco para cima, né? Mas é legal contar um pouco, então, como é que esse mercado está hoje. Eu gosto de fazer uma linha do tempo aqui, que eu acho que ajuda a trazer um pouco dessa perspectiva. A gente vinha, ano a ano, um crescimento gradativo dos investimentos e do ecossistema de startups como um todo, né? Até que a gente chegou no momento da pandemia, todos vocês sabem, né? Em que a gente teve de início um choque, ninguém sabia exatamente como é que ia ser o mundo a partir daquele momento. E logo na sequência, uma corrida muito forte pela digitalização. Todo mundo precisou digitalizar seus processos, suas estruturas, né? Coincidentemente a isso, a gente chegou num momento em que no final de 2020, aquele medo, aquele desespero que todo mundo estava de como a economia ia reagir, ele foi dando um lugar a um certo otimismo. Os mercados estavam apontando para juros muito baixos, inflação muito baixa, e com isso, os investidores eles vão ficando mais agressivos, eles vão procurando outras maneiras de fazer o dinheiro render, né? E aí, resumindo bastante essa história, se você tem uma corrida grande por tecnologia e digitalização, porque agora está todo mundo em casa, tá todo mundo isolado, né? Todo mundo precisou digitalizar seus processos, transformar suas empresas digitalmente. Se você tem muito capital disponível, disposto a assumir mais risco para ter melhor rendimento, boa parte desse dinheiro então foi destinado à tecnologia. E teve uma corrida maluca do Venture Capital, foi quando a gente começou a ver unicórnios sendo formados aí de 15 em 15 dias por um período. Foi quando a gente começou aqui no Brasil, né? Foi quando a gente começou a ver os valuations dispararem, o volume de investimento disparar. Obviamente, esse era um ponto fora da curva, não era a realidade do mercado, né? E aí, logo em 2022, teve uma ressaca muito grande no momento em que começou a guerra da Rússia e Ucrânia, em que os juros dispararam, as incertezas aumentaram, a inflação cresceu, e aí, obviamente, todo aquele capital disponível para investimento de risco, com juros muito altos e incerteza pela frente, eles vão ser direcionados para investimentos mais seguros. E aí teve um choque de realidade no ecossistema de startups, que foi o que o pessoal batizou de o inverno das startups, né? É, eu acho que isso trouxe algumas perspectivas interessantes, né? Uma delas é da gente olhar mais para os fundamentos, né? Então, uma startup é um negócio, né? Ele tem características específicas, mas ele precisa dar retorno financeiro, ele precisa ser sustentável. Acho que não vou chover no molhado em relação a isso com vocês, né? Mas na prática, o que a gente teve foi uma volta
que era o patamar que era muito parecido a antes desse pico, né? O ponto fora da curva foi o que aconteceu entre o final de 2020 e início de 2022, não o que está acontecendo em 2023, 2024, né? E o mercado cresceu. O que a gente chama hoje de inverno das startups é um cenário muito melhor, muito mais estruturado do que o que a gente via, por exemplo, do que a gente via, por exemplo, para num período em que algumas empresas que são pioneiras aqui foram formadas. Então, quando o Quinto Andar nasceu, quando o Nubank nasceu, quando a Log nasceu, vários dos nossos unicórnios nasceram aqui, o cenário de investimentos era muito mais escasso do que é hoje, no que a gente chama de inverno das startups, porque o nosso ecossistema cresceu e amadureceu bastante, né? E a tendência é que a gente tenha, então, uma estabilização e uma volta gradual. Não é uma tendência de crescimento de investimentos para 2025, é uma tendência de estabilização. É... Mas e nas corporações, né? A gente falou dessa curva dos investimentos em VC, mas em geral as corporações andam um pouco mais lentas. Na prática, esse é um gráfico que veio de uma pesquisa feita pela ABVCAP, Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital, que fez uma pesquisa com as empresas participantes ali sobre em que ano que foram estabelecidos seus programas de corporate venture. E boa parte deles foram estabelecidos em 2022 e 2023, mas principalmente um pico em 2022. Por quê? Porque teve uma excitação muito grande com as startups em 2021, teve essa corrida maluca, e aí vocês conhecem a dinâmica das empresas. Pô, legal, então vamos planejar alguma coisa para 2022. Isso entrou no planejamento estratégico das empresas de 21 para 22 e boa parte delas colocaram em prática em 2022, quando o mercado já tinha virado. Isso, obviamente, é um risco, a perenidade aqui dessas iniciativas. Por outro lado, quem fez investimentos em 2021, nesse período de alta, provavelmente vai ter mais dificuldade em fazer render o seu portfólio, porque vai ter entrado em valuations mais altos na maioria dos casos. Quem entrou de 22 para frente depois do mercado normalizado, provavelmente vai ter retornos melhores, né? A gente ainda vai entender como o mercado vai se comportar, mas a perspectiva parece mais com isso. Só que a questão é, será que essas corporações que criaram suas iniciativas, às vezes muito animadas pela perspectiva que 2021 apresentou, vão ter fôlego para manter isso e garantir o endosso estratégico da corporação ao longo dos anos seguintes? Acho que essa é a grande questão que a gente tem aqui hoje no investimento de corporate venture no Brasil, né? E aí, como é que estão os investimentos de corporate venture no Brasil? A gente teve um crescimento até 2022 e agora uma estabilização em 2023, mas vocês veem, foi maior em 22 do que 21, né? Em termos de número de investimentos, não em termos de volume, mas em termos de número de investimentos, e uma tendência de estabilização, mas num patamar bem maior do que era, por exemplo, pré-pandemia. Então a gente segue tendo boas interações aqui, bons investimentos relacionados à corporate venture no Brasil. Esses dados são parciais, ainda não tem números mais frescos de 2024, mas já dá um pouco da perspectiva de que está apresentando uma queda aqui em relação a 23. E no M&A? É legal falar de M&A porque quando a gente está falando de investimentos estratégicos, muitas vezes o caminho ou o próximo passo pode ser uma aquisição de startups, né? E o que a gente viu foi uma mudança de patamar em relação ao período pré-pandemia de aquisições de startup. Eu brinco que quando a gente começou a liga, 9 anos e meio atrás, quando alguma empresa comprava uma startup, putz, era capa da exame, assim, né? Era uma notícia, era um acontecimento no ecossistema. E agora a gente já se acostumou. Se a gente for fazer uma média aqui, é uma média superior a uma aquisição por semana de startups no nosso ecossistema, né? Então a gente tem um número muito mais relevante agora. As empresas estão aprendendo e estão considerando mais aquisições de startups do que elas faziam até 2019, por exemplo, né? A gente tem uma atividade muito mais intensa. Vou compartilhar aqui o resultado da enquete com vocês. Mas a gente tem aqui a boa parte
do pessoal que está aqui ou já trabalha com startups, mas ainda não fez investimentos, ou fez alguns investimentos pontuais e quer fazer isso de forma mais estruturada. Legal, vamos poder falar um pouco mais sobre isso no dia de hoje. E quem compra startup no Brasil? A gente fez esse levantamento aqui na Liga e o que a gente mapeou é mais da metade das startups que foram adquiridas no último ano foram corporações, mas olha que surpreendente, a gente tem 40% das transações foram de startups comprando startups. Então tem aquele dilema do é, build or buy, né? Eu vou construir isso internamente, ou eu vou comprar alguém que faça. As startups elas são muito mais agressivas em termos de velocidade, elas querem acelerar muito o crescimento, o desenvolvimento de tecnologia, entrada em novos mercados. Então, elas tendem a ser mais aptas, tendem a ser mais aptas ali a fazer aquisições de startups. E aí, qual que é, acho que é uma pergunta que surge direto, né? É o momento para investir em startups de maneira geral e é o momento para as corporações investirem? A gente sabe que é um momento de bastante incerteza. De novo, é um momento de juros altos, então é mais difícil para os VCs tradicionais captarem aqui, né? É, por outro lado, o interesse da corporação não é bater um IPCA mais 20, IPCA mais 25, ou, enfim, um benchmark puramente financeiro. O interesse é predominantemente estratégico. Sendo assim, obviamente não é um momento fácil para aprovar investimentos, né? Mas se você for pensar puramente racionalmente, o momento é mais propício para os CVCs do que é, por exemplo, para os VCs. E a gente tem um cenário hoje de muito menos investimentos do que 21, por exemplo, né? Isso significa melhores valuations. O mercado se acomodou nesse sentido, né? Se adaptou. E isso pode trazer boas oportunidades. Então eu entendo que, obviamente, o mercado é um momento de passa por um momento de incerteza, né? Mas se a corporação tem inclinação estratégica, o momento é muito melhor agora do que o momento em que tiver mar calmo e todo mundo disposto a investir, porque aí a concorrência vai ser muito maior, né? De alguma maneira, o venture capital é um modelo contracíclico aqui, né? Vou fazer mais uma enquete para a gente aprofundar aqui. Qual é a expectativa da sua empresa para investimentos em startups para 2025? Tamis pode compartilhar com vocês a enquete daqui a pouco. Tamis, não sei se já compartilhou aí, legal. Então, mais para a gente entender a temperatura de é, como vocês estão vendo e como vocês estão planejando investir em startups. Então, falamos um pouco sobre o mercado. Agora eu quero entrar numa segunda questão que já tem mais a ver com a estratégia da corporação. É por que que eu devo investir ou comprar uma startup? Parece uma pergunta besta, mas com frequência a gente vai conversando com pessoas que às vezes elas querem, trabalham em empresas que têm interesse em investir em startup, porque às vezes vêm casos de retornos acima da média, né? Parece que tem uma oportunidade muito grande ali, mas de fato não teve a chance de amadurecer esse conceito internamente, né? É, e não necessariamente investir é um primeiro passo, né? Inovação deve ser pensado como uma jornada e como um portfólio, né? A gente precisa trabalhar o vínculo disso com a estratégia da corporação, a gente precisa trabalhar o desenvolvimento de competência, a gente precisa ter isso internamente, a gente precisa ter a capacidade de encontrar boas oportunidades, né, de executar isso, projetos de inovação, ou seja, a gente precisa conseguir plugar qualquer coisa que a gente for fazer com essas startups com a nossa empresa aqui, né? Não adianta eu investir numa startup puramente como um VC faria, né? Eu ponho meu dinheiro ali e espero ela crescer. É possível, né? Mas perde o propósito do corporate venture capital, né? Perde uma das grandes vantagens aqui, que é o alinhamento estratégico. Investimento e transação faz parte de uma estratégia maior, né? É,
Então, antes de saber se você deve ou não investir numa startup, é importante pensar como que isso encaixa nesse contexto da empresa de vocês, nessa jornada, e principalmente na estratégia, nos objetivos e nos resultados que vocês querem alcançar, eh, e como uma estratégia de investimentos pode apoiar a chegar nesses objetivos e resultados. Objetivos diferentes vão levar a ações diferentes e elas devem ser integradas entre si. Tem centenas de maneiras possíveis que você pode construir relacionamento com startups, ou que você pode desenvolver projetos e iniciativas de inovação, e não necessariamente elas vão envolver equity, não necessariamente elas vão envolver um vínculo societário entre a corporação, e a startup. Eu acho muito importante essa discussão, porque nem sempre a gente tem clareza de por que eu quero ser sócio da startup. Muitas vezes, em vários casos, a gente não precisa. Na verdade, a gente já teve casos aqui em que ser sócio da startup atrapalhava o processo de inovação dessa grande empresa. Vou contar um pouco mais sobre isso. Por que que eu preciso ser sócio? Por que que eu preciso ter equity de uma startup? Em quais casos, né? Casos em que eu quero ter influência direta sobre aquele negócio, ou seja, aquele negócio ele é estratégico para mim, eu quero acompanhar ele muito de perto, talvez eu queira ter algum tipo de vínculo maior no futuro. Por exemplo, uma possibilidade de M&A no futuro, que é esse caminho aqui, ou porque eu quero evitar que um concorrente meu tenha acesso a determinadas coisas, eu acho que esse player ele pode ser um player interessante para eu me posicionar, né? É, Quando eu quero ter acesso prioritário a inovações, então, um tema muito latente hoje é a inteligência artificial. Eventualmente, eu vou ter isso como desenvolver cultura, maturidade de inteligência artificial, como uma coisa muito core da minha empresa. E talvez ter investimento em startups com soluções com tecnologia de inteligência artificial e acompanhar muito de perto o que cada uma dessas startups está fazendo pode me dar acesso prioritário a essas inovações, pode permitir saber primeiro, testar primeiro, usar primeiro essa tecnologia. Usei inteligência artificial, mas serve para qualquer coisa, serve para logística, serve para qualquer outro processo, serve para novos produtos, novos negócios, né? Ou porque eu quero ter participação no crescimento daquele negócio. Ou seja, pô, eu tenho uma capacidade de impulsionar muito esse negócio aqui, eu vou fazer essa startup crescer, ela, no meu ecossistema, ela plugada, ela vai crescer muito mais do que se ela cresceria sozinha. Então, por que não ganhar com isso também? Por que não participar desse crescimento, o interesse mais financeiro aqui, né? Essas são razões de por que eu poderia querer ser sócio, ter equity, ter participação societária de uma startup. É, um outro, um outro aspecto aqui é por que que eu não deveria querer ter equity de uma startup? Ter equity de uma startup é, traz um monte de coisa junto, né? Não é que você tem ali agora uma participação e ponto, né? Ter equity de uma startup significa que você tem sócios, né? Que você é sócios, que a sua empresa é sócia de uma outra empresa que tem outros fundadores, outros sócios ali, né? Então, existe uma fricção, eu vou ter que ter uma governança em cima daquela startup, eu preciso tirar riscos de que o que aquela startup vai fazer possa impactar o meu negócio, né? Imagina se eu sou sócio de uma startup e essa startup, de repente, nunca vi um caso como esse, né? Mas dando um exemplo extremo, tá ligada a trabalho escravo, tá ligada a algum tipo de fraude, pô, isso pode respingar para minha marca, isso pode respingar para minha empresa, né? Então eu preciso ter muita governança, eu preciso saber quem é meu sócio aqui, acompanhar muito de perto. Isso dá trabalho, isso custa dinheiro. Dependendo do meu interesse, eu não preciso disso. Eu posso só ser parceiro, eu posso só fazer negócio com aquela startup, eu não preciso ser sócio. Ou se eu quero testar, validar uma solução, não necessariamente eu preciso ser sócio. Eu posso testar, e aí, pô, deu certo, deu match, eu faço um investimento, faço uma aquisição.
Então, eu consigo testar com muito mais volume, com muito mais velocidade, se eu não tiver que fazer investimentos, negociar deals, entrar em rodadas, definir termos, acordos de sócios, definir políticas de governança de uma startup. Eu posso fazer 20 provas de conceito com 20 startups diferentes, e aí eu vou investir naquela que se encaixa mais, que tem um perfil que combina mais com a minha cultura, que pode ter um retorno financeiro maior, depende do meu objetivo aqui, né? Então, não ter equity te dá mais liberdade, te dá mais leveza em testar, validar, experimentar mais, com mais startups e com menos risco financeiro. Afinal, você não investiu naquela startup, você está menos exposto é, à perda do capital do investimento, mas também há riscos relacionados a questões trabalhistas, tributárias, de reputação que aquela startup pode ter, né? E que envolvem, então, mais governança. Ou seja, ter equity pode ser ótimo ou pode ser um problema, dependendo do que você estiver buscando, né? Então, para a gente começar, é sempre importante, como tudo nessa vida, a gente pensar quais são os nossos objetivos, né? O que que a gente quer com isso. Ele é mais estratégico, ele é mais financeiro, quão ligado ao estratégico isso tá, né? Então, pô, se eu quero impulsionar o crescimento da receita da minha corporação, talvez eu queira trazer isso para dentro de casa, talvez eu queira traçar um caminho para uma aquisição no futuro, né? E aí é um tipo de investimento. Se o meu interesse é mais financeiro, capitalista, eu quero impulsionar aquela startup para ela crescer muito rápido, e aí eu vou usar meus ativos para isso, isso pode dar um retorno financeiro para a minha empresa, ou eu quero testar, acompanhar algumas tecnologias, aí eu vou ter outro tipo de iniciativa, outro tipo de interação. Eu recomendo muito, depois a gente compartilha esse material, eu coloquei a fonte de todos os gráficos, todas as informações que tem aí, esse artigo do Henry Schwarzschild, que é o pai da inovação aberta aqui, talvez a maioria já tenha ouvido falar dele, um artigo escrito em 2002, mas ele tem uma parte fundamental muito importante quando a gente vai entender por que fazer venture capital e como alinhar os objetivos da corporação com a sua estratégia de investimentos. Recomendo bastante. E aí eu queria compartilhar alguns cases com vocês. Esse é um case que a gente teve envolvido. A Vedacity investiu na ConstruCode, uma startup relacionada à gestão de obras, né? E a tese da Vedacity era o seguinte: a gente é uma indústria, mas a gente quer trabalhar mais a parte de servitização, ou seja, deixar de simplesmente vender produtos para usar a influência, o network, o acesso à cadeia de construção civil que a Vedacity tem, usar esses recursos para entrar mais na parte de serviços, para entrar mais na jornada das obras, né? E ser uma referência, então, de serviço e tecnologia para esse público. E a gente tinha um programa chamado Vedacity Labs com eles, em que a gente trouxe startups que recebiam investimentos em estágio inicial, e também fazia parceria, desenvolvia negócios com essa startup. E uma dessas startups investidas foi a ConstruCode, que é uma plataforma de gestão de obras e que tinha tudo a ver com essa estratégia da Vedacity de oferecer serviço, oferecer tecnologia para a jornada da obra, né? É, então, o Vedacity Labs foi um painel foi um launchpad ali para a Trutech, que foi o spin-off da Vedacity, a empresa da Vedacity criada para desenvolver soluções inovadoras para a cadeia de construção civil. E o pontapé inicial para isso foi a aquisição da startup ConstruCode. Então você já entrava ali com uma tecnologia que era bastante abrangente na jornada do cliente da Vedacity, né? E ele acabou virando um hub para trazer outras soluções. Então veio a ConstruFlow, a Agilin, a Constructim e várias outras que fizeram parte dessa cadeia da Trutech ao longo desses últimos anos. Isso acabou virando um hub de tecnologia e inovação ali para o mercado de construção civil. Então, é uma coisa que é muito ligada ao core, muito estratégica, que começou com investimento e evoluiu para uma aquisição para entrar num novo mercado. Esse já é um case diferente, o case da BAT com o Elo. A BAT
é uma das empresas que tem uma das maiores estruturas de logística do Brasil, né? Eles fazem entrega no Brasil inteiro para pequenos e médios e grandes estabelecimentos, uma capilaridade absurda. Então, logística é um dos principais ativos, uma das principais áreas estratégicas da companhia. E no nosso programa com eles, a gente então trouxe uma startup que desenvolveu um negócio com eles, que foi a Uelo. Ela entrou via programa de inovação, eles desenvolveram um negócio. é, Boa parte hoje da gestão logística da BAT, não só no Brasil, mas no mundo, é feita através da plataforma da Uelo, né? Então isso ficou tão importante, tão estratégico, e foi tanta coisa construída a quatro mãos ali com a BAT, que a BAT entendeu que tinha uma oportunidade de investimento. A BAT não tem interesse em comprar uma empresa de logística ou oferecer serviços de logística, mas como eles tinham desenvolvido muita coisa em conjunto, aquilo era muito core, e os resultados eram muito bons, eles enxergaram um potencial para um resultado financeiro em alavancar o Elo, né? E foi o que aconteceu. Então, eles investiram através do Tomorrow Ventures, que é o braço de Corporate Venture Capital global da BAT. E pouco depois, a Uelo foi adquirida pela Renner, então trouxe um retorno financeiro muito bom. Foi um dos primeiros exits ali do Tomorrow Ventures, e foi um case de sucesso muito interessante para a companhia, porque trouxe retorno estratégico e eficiência e trouxe retorno financeiro através do Corporate Venture Capital. Um outro case, já com uma pegada diferente, é o case da Ambev com a Lemon Energia. Aqui nesse quadrante aqui, ele seria o que a gente chama aqui de plataforma, né? Em que a gente ajuda, usa os recursos da companhia, né? Para impulsionar soluções que possam se beneficiar dessa rede. Então, a Ambev, ela tem relacionamento com milhares de estabelecimentos, são centenas de milhares de pontos de vendas, né? Pequenas, médias empresas, grandes empresas no Brasil inteiro. E a Lemon Energia é uma empresa que vende oferta de energia solar para esse tipo de estabelecimento, justamente para o público de empresas, né? Para o público B2B. Então, a Ambev investiu na Lemon e fez uma parceria para levar a Lemon para os estabelecimentos que a Ambev atende, ou seja, dá muita capilaridade, dá muito alcance para a Lemon. E aí, obviamente, ela se beneficia do crescimento da Lemon. Quanto mais a Lemon cresce, a Ambev é sócia, mais retorno sobre o capital investido ali. Já olhando para uma coisa mais ligada ao core, esse aqui é um case de aquisição, não de investimento, mas legal compartilhar também. Foi um case, esse com participação direta nossa aqui também, do Pão de Açúcar com a James Delivery. O Pão de Açúcar tinha um programa de inovação conosco. Na época, eles tinham uma dependência bastante grande dos aplicativos, na época o Rappi, né, de supermercado, e eles queriam ganhar mais autonomia, ter uma solução própria para fazer a sua entrega, o seu delivery, a sua entrega de última milha, né? E a gente, entendendo todo o contexto, apresentou para eles a startup GM Delivery, que depois foi adquirida, passou pelo programa, veio pelo programa e foi adquirida pelo Pão de Açúcar e virou a solução de delivery, né, do grupo Pão de Açúcar, diminuindo essa dependência, então tendo um vínculo estratégico muito forte com a parte de digitalização da entrega, né, dos produtos ali da rede de supermercado. Virando um pouco a chavinha, falamos aqui então de como está o mercado, de por que investir ou por que não investir em uma startup. Vimos aqui alguns cases. Quero falar agora um pouco sobre Venture Capital e Corporate Venture Capital, ou seja, o que que muda quando a gente está falando de investir em startups, né, através de um fundo que tem interesse puramente financeiro, em relação a uma corporação que tem um interesse prioritariamente estratégico, né? E aí eu acho legal falar um pouco do processo do Venture Capital de forma mais ampla, né? Então você tem ali uma empresa de Venture Capital que tem seus investidores,
investidores externos que põem dinheiro, como um fundo de investimentos, né? Tem investidores que põem dinheiro nesse negócio. E esse fundo ele vai procurar prospectar oportunidades de negócios que eles acham de alto potencial, né? Então vão falar com milhares de startups, centenas, milhares de startups, para escolher algumas para investir. Uma vez que eles investem, eles vão monitorar, mentorar, eles vão tentar gerar valor para essa startup, né? Como é que usa a minha rede aqui do fundo, minhas conexões, meu networking, o meu conhecimento de mercado para fazer essa startup crescer, né? Vou ter uma governança desse fundo, vou acompanhar como é que esse portfólio está evoluindo. Depois, essas startups elas vão sendo vendidas, isso vai virando resultado para o fundo, né? Idealmente elas vão crescer, algumas vão ficar pelo caminho, algumas vão crescer, vão dar um retorno, e esse retorno é distribuído, então, como retorno de investimento para os limited partners aqui, para os investidores desse fundo, né? Então é assim que esse ciclo se forma. Mas eu acho legal botar isso numa linha do tempo, porque isso traz algumas perspectivas importantes para nós, né? Em geral, no fundo de venture capital tradicional, como é que é o ciclo de vida dele? Você tem lá o momento em que você estrutura, capta o investimento, define a tese, capta o investimento, né? Então, no fundo, os gestores em geral estão sempre captando para o próximo fundo. E aí você entra numa fase de investimento. Um ciclo de vida de um fundo de venture capital, em média, é de 10 anos, né? Ou seja, é um período muito longo, né? É um investimento de risco e de longuíssimo prazo. Esse capital que está comprometido aqui no começo, ele vai ser distribuído ao longo de 5 anos, que é o período de investimento, né? É o que a gente chama de período de investimento e período de desinvestimento. Então, esses primeiros 5 anos são períodos de investimento. Você vai procurar boas oportunidades, avaliar boas oportunidades e investir nessas startups. Os próximos 5 anos são o período de desinvestimento, ou seja, é o período em que essas soluções deveriam amadurecer, né? E ao final desse ciclo, a participação deveria ser vendida, né, com o retorno financeiro é o que é esperado, né? E nesse meio tempo, você está trabalhando para gerar valor para esse portfólio, você está fazendo a gestão desse portfólio, fazendo a governança do fundo, decidindo se vai acompanhar rodadas que as startups estão captando, se vão fazer saídas, se vão fazer write-offs para aquelas que não deram certo, né? O write-off é quando você decide simplesmente sair de um investimento, assumir que teve prejuízo, que perdeu aquele dinheiro e decide sair daquele investimento até você chegar numa distribuição de resultados. Por que eu estou mostrando esse ciclo de vida aqui? Porque quando a gente traz isso para o universo de uma corporação, a gente está falando de algumas trocas de gestão nesse período. Em média, esse é um dado da PwC, um CEO fica durante 5 anos numa grande empresa. Ou seja, se você vai fazer um fundo de corporate venture olhando para o longo prazo, é normal que para cumprir esse ciclo você passe por mandatos de 2 a 3 CEOs. Eu estou falando só do CEO, não estou falando de outros cargos de liderança, de outras posições que também vão mudar ao longo desse período, né? Então, se aquilo não está muito estruturado, muito ligado ao core, se não está muito alinhado, se os resultados, se as expectativas não estão muito alinhadas, se a liderança não está comprada, a chance disso virar um voo de galinha, né? Uma gestão, pô, isso aqui é importante. A outra fala, mais ou menos, deixa eu segurar um pouco mais. E isso ficar pelo caminho é muito grande, né? É importante pensar que a gente está comprometido aqui com uma relação de longuíssimo prazo. E aí, quais são os objetivos, assim? O que que difere, né? Principalmente em relação a objetivos, um VC de um CVC? Obviamente, além do retorno financeiro, o CVC ambiciona o retorno estratégico, né? Enquanto o VC vai investir o capital, o network, a experiência de mercado, o CVC deveria investir as mesmas coisas, mas também ele pode trazer outros tipos de ativos. Olha, eu vou te disponibilizar aqui acesso a uma base de clientes, eu vou pôr meu time comercial para vender a sua solução, eu vou conectar você com uma área estratégica que pode virar seu maior cliente aqui, que pode virar seu maior parceiro, né? Então podem ter outros tipos de ativos, outros recursos, eu posso permitir usar algum tipo de recurso compartilhado, com a minha empresa, né? Tudo isso pode entrar aqui nesse pacote.
E para avaliar o resultado disso, além dos indicadores típicos de venture capital, né, retorno sobre o capital investido, né, a taxa de retorno, os múltiplos, né, eu pus R$ 1.000 e agora esse portfólio está valendo R$ 5.000, né, pus R$ 1 milhão, agora está valendo R$ 5 milhões. Então, o múltiplo sobre o capital investido, né, são indicadores que obviamente vão ser acompanhados, mas no caso do corporate venture a gente vai olhar também indicadores de retorno estratégico. Então, qual que foi o retorno comercial que esses investimentos estão trazendo? À medida que eu faço esses investimentos, o quanto isso está impactando na valorização das ações da empresa mãe? Quais são os cases de sucesso que eu tenho, né? Então, a gente vai ter indicadores muito parecidos. Boa parte de vocês vem de áreas de inovação muito parecidos com o que existem hoje em projetos de inovação de forma mais ampla, né? Então, ele vai ser avaliado não só pelos retornos financeiros. E aí vem a pergunta: como começar, né? Como é que eu sei que eu estou pronto? Eu preciso montar um fundo? Que veículo que eu utilizo? É, Esse é um assunto bastante amplo, eu estou tentando resumir aqui, condensar, e obviamente a gente pode estender depois essa discussão, né? Mas eu queria resgatar isso aqui, né? É importante que eu acredito muito que investir não é a primeira etapa, né? Primeiro, a gente precisa, obviamente, entender os objetivos, entender como isso se encaixa na estratégia, mas é importante trabalhar com startups antes. Então, se você nunca trabalhou com startups, você está dando os primeiros passos. Primeiro, trabalha alguns aspectos que vêm antes. Tenta se inserir no ecossistema, tenta conhecer, analisar, observar o mercado, entender como é que esse mercado se comporta, conhece algumas startups, entende aquelas que têm sinergia com o seu negócio, roda projetos, roda pilotos, roda prova de conceitos, amadurece isso, e aí depois entra a fase de investir ou de comprar uma startup. Senão a gente vai queimar etapas. Senão, antes de conseguir algum nível de maturidade para trabalhar com startups, você já vai fazer os seus primeiros investimentos. É como se nunca tivesse nenhuma noção de mercado financeiro e começasse a fazer trading. A chance de perder dinheiro é muito grande, né? A chance de você perder dinheiro é muito maior do que a de ganhar. E aí, com isso, você vai perder endosso da corporação, vai perder chances de fazer isso escalar no futuro, né? Então, aprende, roda alguns processos, porque depois que você investir, você vai precisar fazer isso tudo, né? Para investir, você vai precisar analisar e observar o mercado. Depois que você investir, você vai precisar conectar isso com o core, então você vai ter que rodar projetos. Se você não desenvolver essas competências antes, você vai ter problema na hora de investir, com os resultados do seu investimento. E aí, define bem os objetivos. Isso aqui é baseado no nosso canvas de inovação aqui da Liga. Depois a gente pode compartilhar um link com vocês de algumas palestras que a gente faz sobre isso. Mas é sempre importante olhar sobre que aspectos você quer. E aqui é só um exemplo, né? Poderiam ser N objetivos ou N resultados esperados em cada um desses quadrantes, né? Mas, eu quero acelerar a entrada no mercado X. Ou não, eu quero desenvolver um ecossistema para esse novo produto que eu estou fazendo aqui. Eu quero diversificar nossos modelos de negócio. Eu quero me posicionar como empresa inovadora no mercado de capitais, né? Porque eu acho que isso pode melhorar a minha visão para o mercado. Então, entenda aqui, porque daí vai derivar qual é o melhor tipo de estrutura de investimentos, que perfil de startups você deve investir, né? É, E aí, como eu falei, antes de falar, não, vou fazer um fundo de investimento em startups, vamos aprender a investir em startups, né? Tem uma curva de aprendizado aqui. Então, é muito importante validar. Então, antes de investir, de comprar uma startup, faça, estou insistindo nisso, né? Mas que é muito importante. Faça prova de conceito, faça o teste de mercado, entenda essa dinâmica. Isso vai melhorar, fazer os seus economizarem dinheiro e alinhar muito as expectativas tanto para vocês quanto para as startups, né? Comece pequeno, vai lá, faz um investimento. Aqui na enquete, vários falaram que a empresa fez alguns investimentos pontuais, mas isso não está ainda estruturado. Isso faz parte do processo. É exatamente o momento de aprendizado, né?
faz alguns investimentos, aprende com eles, entende sobre a dinâmica do investimento, de scouting de startups, de análise de startups, da governança, depois sobre como gerar valor, como conectar isso com a corporação. É, Faz o primeiro, faz o segundo, faz o terceiro, e aí pensa em estruturar um portfólio. Ó, o Ítalo, super feliz que o Ítalo tá aqui, que surpresa. Tá perguntando: você vê hoje em dia as empresas criando programas de relacionamento com startups com investimento ou equity free? Tem alguma tendência nisso? Ítalo, hoje praticamente qualquer empresa grande, depois desse período de 2021, tem alguma iniciativa de relacionamento com startups. E aí eu estou falando de relacionamento de forma mais ampla. Então, a maioria tem feito sem envolvimento de equity, a princípio, né? Mas a gente tem visto um crescimento maior de empresas que já fizeram algum tipo de investimento ou que têm investimentos estruturados. É, Teve um pico ali em 21, em 22 até 23. Imagino que tenha menos empresas em 24 investindo, ainda não tem dados sólidos disso, menos empresas novas entrando nessa frente, né? Mas acho que a maioria hoje tem algum tipo de iniciativa de relacionamento, mas a maioria não tem iniciativas de relacionamento com startups, de investimento em startups. E aí, depois que você fez os primeiros investimentos, construa um portfólio. A gente vai dar alguns exemplos disso, mas inovação passa por erro e acerto, né? E os acertos eles devem compensar os erros. Se você depender de um único investimento, provavelmente você vai se frustrar. Você não vai ter base estatística o suficiente para comprovar que aquilo faz sentido no futuro. Nem se for bem feito, nem se for mal feito, porque um ótimo investimento pode ser sorte. Um péssimo investimento pode ser azar, né? Você não conseguiu diluir o seu risco para mostrar consistência e mostrar que aquilo é resultado de uma estratégia e que pode ser replicável e dar mais frutos no futuro, né? E outra coisa é que você não precisa começar sozinho. Você pode se beneficiar de trabalhar com quem já faz isso. Muitas vezes, corporações trabalham. Eu estou falando aqui da Liga, que pode ser um parceiro, obviamente, mas muitas vezes corporações fazem investimentos em outros fundos, em gestoras de investimentos que atuam em determinados mercados. Isso ajuda a construir um ecossistema, a criar relacionamento e a aprender também, né? A gerar uma curva de aprendizado com quem já está fazendo, né? Eu gosto muito desse slide que mostra aqui a Salesforce Try Before You Buy, né? Aqui ele está falando muito de M&A, mas eles mostram os dois aspectos aqui, né? A Salesforce, então, ela tem uma tradição de investir ou fazer parcerias, desenvolver negócio com as startups, ou fazer parcerias, depois investir, para depois adquirir. Ou seja, você entende como funciona a relação com aquela startup primeiro, se aquele negócio de fato faz sentido para você antes de dar um passo maior. Eles fazem isso para M&A, mas eu acho que isso vale muito também para investimento. Você testar a relação e aprender junto faz muito sentido, né? É, Como eu falei, com frequência corporações investem em VCs tradicionais, né? Então aqui, ó, essa primeira notícia é uma notícia que fala sobre o SP Ventures, que é um fundo muito focado no agro, que tem como investidores, por exemplo, Syngenta, BASF, Yara, Mosaic, Bunge, né? Inclusive esses players, eles têm seus próprios braços de venture capital, de corporate venture capital, têm as suas iniciativas de inovação e também investem em fundos de terceiros, porque é um jeito de expandir o ecossistema e de aprender com esses fundos. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso também. A Terracota Ventures, que é um fundo focado em construtecs, né? Voltando aqui para o caso da Vedacity, a Vedacity investiu na Terracota Ventures, além de fazer investimentos diretos em startups, assim como a Gerdau, que tem o seu braço de venture capital, de corporate venture capital, assim como a Cirela, né? Então, é comum VCs investirem, corporações investirem em VCs tradicionais. E por que elas fazem isso? Seja para ter acesso ao mercado, né? Então fazer co-investimentos em empresas do portfólio,
seja para aprender, né? Então, aqui a introdução, por que que você investe em fundos de venture capital? Introdução ao investimento de capital de risco e criação de fluxo de negócio. Ou seja, eu consigo entender a dinâmica desse mercado antes de eu criar a minha própria estrutura dedicada para isso. Isso também vem daquela pesquisa da BVCap, o link está aqui, depois vai ser legal vocês acessarem também. E aí, quando a gente vai investir em startup, tem diferentes veículos possíveis, né? A gente pode fazer investimentos diretos, ou seja, eu tenho aqui a minha corporação, eu vou lá, faço um contrato de investimento, entro como sócio, esse contrato pode ser entrando diretamente na sociedade, pode ser um contrato de um mútuo que vai ser convertido em ação, um contrato de opção de compra de ações, enfim, tem N tipo de contratos possíveis. Mas o fato é a empresa mãe investindo diretamente, a corporação, né, investindo diretamente numa startup, entrando diretamente no balanço ali da companhia, né? E quando que faz sentido fazer esse tipo de investimento direto? É, quando isso é uma coisa pontual. Putz, eu não estou investindo em startup, mas apareceu uma oportunidade aqui, eu quero investir nessa startup especificamente, eu não vou criar um veículo só para isso, uma estrutura própria para isso, né? Então, pô, aí é legal a gente fazer um investimento direto, né? Tô dando os primeiros passos aqui. Ou quando eu sei que eu quero possivelmente comprar aquela startup, então eu já invisto aqui, depois eu aumento minha participação. Então são casos mais pontuais, mais oportunísticos, né? Um outro caminho é criar uma companhia separada, e aqui tem N estruturas. Pode ser uma empresa normal, pode ser uma sociedade para fins específicos, pode ser uma SCP, a gente já viu diferentes estruturas aqui, né? Mas basicamente a corporação cria uma estrutura, uma entidade separada para investir em startups. Aqui eu já estou falando em fazer esse movimento quando eu quero criar um portfólio de investimentos, eu quero criar uma camada, às vezes, que proteja a empresa mãe, né? Então, vou criar uma estrutura apartada, eventualmente até com outros sócios juntos aqui, mas com uma governança dedicada, recursos dedicados. Isso é importante, inclusive, para dar agilidade para os investimentos, para dar consistência para os investimentos, mas também para separar um pouco aqui da empresa mãe, proteger a empresa mãe, né? É, e aí eu posso também fazer um fundo de investimentos, mas o modelo mais comum aqui é um FIP, um fundo de investimento em participações em outras empresas. Então eu crio um fundo, esse fundo é regulado pela CVM, né? Com frequência a corporação é a única cotista desse fundo, mas ela pode ter outros cotistas também para investir em startups. Por que que eu não crio sempre um fundo em vez de criar uma companhia separada? Porque é caro, porque é mais burocrático, né? Então, você tem que seguir uma série de regras de governança da CVM, você vai precisar ter uma estrutura mais complexa para fazer esses investimentos. Então, se você não vai investir mais do que 50 milhões, dificilmente essa conta vai fechar. Certamente vai ser melhor fazer uma estrutura mais enxuta. Por outro lado, você tem uma governança muito mais estruturada, né? E você tem tributariamente condições muito melhores do que se você faz uma companhia separada, por exemplo, ou se você faz investimentos diretos. O retorno sobre o investimento aqui, o capital que retorna, ele sofre menos incidência de impostos, os impostos são menores do que se a gente tem uma estrutura de companhia separada. Então, se eu tenho um interesse financeiro muito alto, se eu vou fazer aportes maiores, pode fazer sentido aqui a estruturação de um fundo. E eu posso investir em outros fundos também, como eu falei, né? Então a corporação investe em outros fundos para ganhar experiência, para ampliar seu ecossistema, para diluir risco, para gerar deal flow, né? É, A Paula está perguntando se esse modelo tem mais benefícios fora do país ou é muito cenário Brasil isso. Acho que o próximo slide talvez responda a sua pergunta, Paula. Essa é uma pesquisa, aquela pesquisa da BVCap, que é muito legal, que dá esse panorama, né? Que mostra que estruturas o mercado tem praticado, né? É, então, boa parte usam FIP. Eu tendo a achar que tem mais empresas que usam estruturas do que apareceu aqui na pesquisa, obviamente depende do universo pesquisado, né? Mas tem bastante gente que usa estruturas separadas aqui e algumas que fazem investimentos diretos. Esse modelo é,
Eu não sei te precisar se em todos os países ele funciona exatamente da mesma forma, mas é muito comum ver corporações estruturando veículos apartados, por objetivos talvez diferentes em outros países. Eu não sei o quanto conta o quanto pesa a questão tributária, eu não sei te responder sobre isso, viu, Paulo? Mas é um bom ponto. Mas em geral, todo mundo tem uma visão de ter, em outros países é normal fazer isso também, de ter o seu próprio braço de venture capital com um fundo dedicado a isso, uma governança dedicada, porque obviamente os incentivos não são só tributários, tem a ver com gestão, governança, como aquele dinheiro vai ser aplicado, equipe que vai fazer a gestão daquele capital, dá uma visão de longo prazo também para o negócio, ou seja, independentemente da estratégia da corporação ser uma ou outra no ano seguinte, aquele fundo, aquele veículo, ele segue tendo uma vida e uma governança separada, então tem outras questões aqui relacionadas, além de meramente uma questão tributária. Mas é interessante mostrar isso para dizer que tem caminhos de você começar pequeno e de você começar maior. Fora do Brasil tem inclusive mecanismos mais simples para fazer isso, né? Plataformas digitais em que você consegue estruturar veículos super leves ali para investimento em startup, é, via AngelList, Carta, enfim, é muito mais fácil você fazer isso do que aqui no Brasil, em mercados mais maduros, principalmente Estados Unidos aí nesse caso. E já estamos chegando na reta final aqui. É sempre importante a gente pensar como portfólio. E aqui eu falo para pensar como portfólio de startups, obviamente, porque startups vão dar certo, vão dar errado, e você precisa ter uma abrangência maior. É, E também de iniciativas de inovação, né? É, Vou dar um exemplo aqui da Ambev. Esses não são dados oficiais da Ambev, foi um levantamento que a gente fez num estudo nosso, Innovation Blueprint Ambev. É, e que mostra startups com quem a Ambev mantém uma relação de parceria ou de cliente-fornecedor, startups em que a Ambev fez investimentos e startups em que a Ambev fez aquisição. Então, vocês podem ver que a Ambev optou na estratégia delas em fazer investimentos em soluções que são adjacentes ao core, mas é, que fundamentalmente eles podem usar a rede da Ambev para alavancar as suas startups. Então, são muitas startups como a Guerin, Mercafácil, Lemon, que atendem esse mercado B2B e que querem estar na rede de clientes da Ambev. A Ambev usa essa rede para dar escala. É, por outro lado, a parte de parcerias é muito mais ampla. Eles estão desenvolvendo um negócio com várias outras frentes. A Menu foi um investimento que virou uma aquisição. Hoje é a plataforma BIS. Foi um negócio tão core que virou um novo negócio, que é um marketplace de distribuição de produtos para o varejo, né, principalmente para estabelecimentos alimentícios aqui. É, foi essa unidade de negócio BIS criada a partir da aquisição da Menu. Então, você tem um portfólio muito amplo que dilui esse risco, que permite você construir relacionamento com vários players, e isso pode evoluir para investimentos ou É. aquisições, né? E, e é importante criar um stack de inovação também. Já que eu citei o exemplo da Vedacity lá atrás, eu acho legal citar aqui. A Vedacity tinha uma estrutura de engajamento com startups para criar relacionamento, validar soluções, fazia investimentos diretos para entender, aprofundar o relacionamento e até poder ganhar com o crescimento daquelas startups. Fazia investimento em fundos de terceiro para ter mais pipe de soluções, radar de mercado, ganhar mais maturidade em venture capital, né? E fez M&As para acelerar time to market e internalizar soluções que tinham um vínculo estratégico bastante forte, né? É, Então, para a gente fazer um checklist final aqui, eu acho legal a gente trazer um pouco dessas perspectivas, fazer um recap, né? Sempre importante a gente partir de objetivos claros, né? Empresas que têm clareza sobre esses objetivos, conseguem equilibrar objetivos financeiros e estratégicos, elas vão ter melhores resultados, né? Eles vão ser menos voo de galinha, né? Putz, investi aqui porque alguém falou que tinha que investir naquela startup, porque tinha uma oportunidade, mas depois nunca mais fiz nada, né? Ter autonomia e agilidade é muito importante, porque as melhores transações, os melhores negócios,
eles vão ter os VCs tradicionais como concorrente, e os VCs tradicionais andam no ritmo de startup, né? É, Se você andar num ritmo mais lento, no ritmo que às vezes as decisões em corporações são mais lentas, provavelmente você vai perder as melhores oportunidades aqui. Então é importante a autonomia e agilidade. Integração com o negócio principal é isso que faz o CVC ser realmente valioso, é isso que diferencia ele do venture capital tradicional, essa conexão estratégica, né? Uma governança eficiente, então você ter essa governança clara, bem estruturada, processos, métricas bem definidos, transparência, alinhamento estratégico com a empresa mãe, com a liderança, né? Isso vai garantir que os investimentos, não só que os investimentos sejam coerentes, mas também que os objetivos da corporação sejam atingidos e que você tenha empowerment para seguir com essa relação no longo prazo. É importante criar ecossistemas, pensar no portfólio de inovação e ter essa disciplina, pensando que isso é foco no longo prazo, né? Os relacionamentos com startups, eles vão dar de investimento em startups, eles são investimentos de longo prazo. Startup gasta anos para atingir sua maturidade, para dar o seu retorno financeiro, né? E se você for julgar pelo seu primeiro ano, pelo seu primeiro investimento, todo o sucesso do seu negócio, provavelmente você vai se frustrar, ou você vai ser iludido por um bom resultado fora da curva. Essa disciplina, o portfólio, o foco no longo prazo, elas precisam andar juntas aqui. Pessoal, quero muito agradecer a participação de todos vocês. Como eu falei, uma hora é um período super curto para a gente discutir um tema bastante denso. Certamente essa discussão não acaba aqui. Quero já me deixar disponível aqui para quem quiser conversar sobre como planejar ou como executar os investimentos em startups na sua empresa. Os meus contatos estão aqui. Esse é o meu e-mail, daniel@liga.ventures, super fácil. A Thames acho que colou meu LinkedIn aqui em algum momento. Deixo aqui as portas abertas e quero de novo agradecer todo mundo que acompanhou aqui. Espero que tenha ajudado, espero que tenha trazido mais clareza sobre alguns pontos para vocês. Por favor, dê para a gente os nossos feedbacks. A Thames colocou aqui a pesquisa e deixo de novo as portas abertas aqui para a gente estender essa discussão. Um ótimo dia para todo mundo. Obrigado por todo mundo que esteve conosco aqui. Vi que teve uma galera super qualificada. Fiquei super feliz quando eu vi a lista de pessoas que estão presentes com a gente aqui. Espero que vocês tenham gostado e a gente segue essa discussão. Um abração, pessoal.